Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Um produtor rural que cria cabras de leite no agreste de Pernambuco decidiu investir numa raça importada da Espanha. Os animais se adaptaram tão bem à região que mesmo em pastos secos ganham peso e produzem leite de boa qualidade. O gesto de mostrar a língua é chamado de reflexo de Fleming. É a forma de dizer que identificou fêmeas e quer acasalar. Esse é o bode reprodutor que sozinho cobre as 40 cabras aqui da fazenda de seu Arlindo, uma propriedade com 24 hectares de extensão aqui na zona rural de Gravatá, uma região do agreste pernambucano com um clima bastante agradável. É aqui que mantém sua criação de caprinos de leite da raça Muciana Granadina, uma modalidade de criação que ele escolheu porque gosta. É uma questão de espaço e de gosto. Sabe? A minha propriedade é uma propriedade média e também porque eu gosto mais da cabra leiteira. Há mais de 50 anos, ele investe na caprinocultura, 40 deles com uma raça específica, a Sunny. Mas devido a alguns fatores, ele se mostrou muito satisfeito com a nova raça que escolheu. Basicamente, eu passei a criar a Muciana porque é um animal que dá muito menos mão de obra. Então, a raça que eu criava anteriormente, eu criava confinada. Então, elas só comiam se eu botasse a comida aqui no coxo para elas. Essa raça não, elas são criadas a pasto. Então, diminui sensivelmente a utilização de mão de obra. De origem espanhola, a raça Muciana Granadina chegou ao Brasil há várias décadas e adaptou-se bem ao clima do Nordeste. E por incrível que pareça, os animais dessa raça preferem o pasto seco, ganham mais peso e contrariam a lógica. Além disso, os animais dessa raça apresentam rusticidade, baixo custo de produção, melhor sanidade e alta qualidade no leite. Há 2 anos, seu Arlindo introduziu a raça aqui na fazenda. Hoje, já são mais de 40 animais. A produção de leite não é alta. A média por dia por animal é de 2,5 litros, mas a qualidade compensa a quantidade. É um leite mais aceitável, é um leite melhor digerido, que tem um índice de alergias alimentares muito menor do que o leite da vaca. Fáceis de criar, essas cabras vivem soltas no pasto e passam o dia inteiro se alimentando ao ar livre. Na volta para o curral ao final do dia, um pouco de ração balanceada as aguarda. As baias de madeira dividem os animais por categoria. As fêmeas lactantes, as que ainda são virgens, outras que estão no cio, o bode reprodutor e os cabritos que, ao serem soltos em um ato instintivo, sabem quem é a mãe e seguem para se alimentar. O bem-estar animal aqui é facilmente identificado na limpeza do curral. Área coberta, os coxos sempre limpos e o piso de madeira ripado com 1 metro de altura do chão, que por sua vez facilita a drenagem dos resíduos e mantém o ambiente limpo, seco e agradável. Assim, as cabras mantêm a saúde em dia e uma produção de leite cada vez melhor. O Fórum do Pinefa fez em Mato Grosso do Sul um balanço da pecuária depois que o Brasil ficou livre da febre aftosa sem vacinação. Uma das metas é ampliar o mercado para exportação. O 8º Fórum do Plano Estratégico do Pinefa, Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, marca um momento histórico para a pecuária sul-mato-grossense, com certificação internacional desde o dia 29 de maio deste ano. Essa é a primeira reunião após esse certificado que nós conseguimos. Para nós, é de extrema importância feita aqui do Estado, é o 8º encontro do Pinefa, onde nós temos que manter agora essa sanidade animal, né, que nós conseguimos. O importante agora é manter e conseguir, com esse status, a gente conseguir abrir novos mercados. E aí sim, essa reunião com todos os estados aqui dentro para a gente traçar metas, para a gente ter uma segurança do nosso rebanho e manter a segurança alimentar.
Com esse avanço, não apenas a bovinocultura é beneficiada, mas também a suinocultura. Esse ano foram abertos mais de 111 mercados, novos países para a carne bovina. Então isso é fantástico, decorrente exatamente do país ter ficado livre de febre aftosa. E é importante destacar, não é só a carne bovina. No momento que você é livre de febre aftosa, você abre novos mercados para a área da suinocultura também. O novo status sanitário reforça a posição de Mato Grosso do Sul, mas chama atenção para os países vizinhos. O Paraguai, por exemplo, ainda mantém a vacinação, mesmo sem ter a doença. Eles estão tentando tirar a vacinação, o vírus também não está circulando lá e sempre tem uma resistência do próprio produtor. O próprio produtor, olha, será que não é bom continuar vacinando? Não tem necessidade, porque daí o mercado internacional entende, se tiver vacinando, então você tem vírus. Por que estarem vacinando se não tem? Produtores relembram sobre a crise da aftose em Mato Grosso do Sul em 2005 e reforçam sobre a importância da atuação da vigilância sanitária. É a segurança para o produtor, acho que é a primeira mudança que a gente sente. Tem as questões também financeiras, que agora não precisa mais gastar com a vacina, que realmente ajudam, mas acho que a segurança é o principal fator e também perspectivas de mercado, porque agora com essa certificação a gente pode atingir mercados que antes a gente nem conseguia dar um oi, né? Agora a gente é recebido de portas abertas e isso é uma mudança principal para o produtor rural. A alta no valor dos preços dos insumos fez cair o poder de compra do avicultor. Entenda agora o porquê. A desvalorização do frango vivo no estado de São Paulo, que é negociado em novembro a média de R$ 6,10 o quilo, uma baixa de 2,6% em relação ao mês anterior, tem impactado no poder de compra do avicultor. Isso porque os insumos também estão mais caros, tanto a soja como o milho, essenciais na produção da avicultura de corte. A tonelada de farelo registra média de R$ 1.724,78 na região de Campinas, em São Paulo, um avanço de 5,3% em relação a outubro. Cálculos do CPEA mostram que com a venda de 1 quilo de frango vivo, o produtor consegue comprar nesta parcial de novembro 3,54 quilos de farelo contra 3,83 quilos em outubro. No mês passado, a relação de troca foi a mais favorável da história frente ao farelo de soja. Mesmo com a queda recente, a margem de ganho segue boa para o avicultor. O volume adquirido neste mês está a 7,3% acima da média do ano, considerando-se os valores em termos reais. As vendas de ovos estão mais lentas. Com isso, a diferença entre os preços dos brancos e vermelhos está bem menor. Levantamentos do CPEA apontam que na parcial do mês de novembro, a diferença dos ovos extra branco e vermelho está em R$ 9,20 a caixa, 27% a menos que em outubro e 14,4% abaixo do registrado em novembro do ano passado. Os preços da caixa com 30 dúzias dos ovos brancos, na Praça Capixaba, registram média de R$ 138,11, uma queda de 4% em relação a outubro. Para os ovos vermelhos, a média da parcial de novembro está em R$ 147,31 a caixa, uma baixa de 5,8%. Essa é a terceira menor diferença mensal de toda a série histórica do CPEA, iniciada em 2019 na região de Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, principal polo produtor nacional. As cotações seguem pressionadas pelo menor ritmo das vendas. A Foz do Rio Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro, está se deslocando de Atafona, em São João da Barra, para São Francisco de Itabapoana. O fenômeno já traz impactos ao meio ambiente e está prejudicando os pescadores. Seu João é pescador há mais de 40 anos. Conta que nos últimos anos está difícil conseguir pescar uma boa quantidade de peixe. O morador de Atafona explica que antes, quando eles ficavam pelo menos 4 dias no mar, ele e os amigos voltavam com mais de 400 quilos. Hoje, a quantidade não passa de 70. Está difícil, porque nós não temos água mais no Rio Paraíba. A boca da barra, vocês só podem entrar, quer dizer, o barco só pode entrar de maré cheia, bem cheia, porque senão, minha filha, tem que esperar lá fora,
por fora da barra para até a maré encher para poder entrar. O pescador observa que a situação piorou muito com a baixa do Rio Paraíba e, consequentemente, o fechamento da barra. A foz do rio se deslocou de Atafona, na cidade de São João da Barra, para a praia de Gargaú, em São Francisco de Itabapoana, devido ao enfraquecimento do rio e ao avanço do mar. Segundo especialistas, a crise hídrica de 2014 e 2015 causou mudanças drásticas no nível do Rio Paraíba do Sul e, com isso, aconteceu o fechamento da barra em 2019. Em alguns momentos, principalmente com o aumento da vazão da água, ela abre, mas depois se fecha. E aí, com essa continuidade dos níveis do rio muito baixo, a água não consegue agora, digamos, empurrar essa areia para dentro do mar, e o mar tem muito mais força do que o rio em termos de energia, e acaba que essa areia tem se acumulado ali, associado a essas vazões baixas, ao nível do rio baixo. A interferência humana em toda a extensão do rio também influencia. Ainda segundo o especialista em recursos hídricos, a redução da vazão tem impacto direto na intrusão salina e na piora da disponibilidade hídrica para o abastecimento em São João da Barra. Então nós vamos ver cada vez mais a má qualidade da água, nós vamos ver um problema maior da intrusão salina, o sal entrando cada vez mais dentro do rio. Nós vamos ver a qualidade do rio para a parte de peixes, a parte da vida do rio sendo prejudicada. E nós vamos ver também cada vez mais o rio assoreado, que são esses bancos de areia que vão se formando. E qual é o problema disso? A gente tem que lembrar das cheias lá do Rio Grande do Sul. Então essa estrada que o rio precisa, que passa, que é o leito do rio, se ela está obstruída, você imagina quando chegar as grandes chuvas. Este técnico em meio ambiente explica que não adianta realizar ações apenas na foz do Rio Paraíba. A gente tem que pensar na bacia hidrográfica como um todo, né? A bacia do Rio Paraíba ela é muito extensa, muito grande, cerca de 53 mil quilômetros quadrados. E aí a gente tem que recuperar. O ideal, né, é que se recupere as nascentes, a mata ciliar, né, topo de morro, que são áreas de recarga para ajudar na entrada de água para o Rio Paraíba, né? Tentar devolver a vazão. Um outro problema que tem é a retirada de água para abastecimento das cidades, que é preciso, né? Mas a gente precisa também ter um equilíbrio com relação à produção de água de forma natural e essa retirada. Enquanto não ocorre uma mudança de comportamento e as providências não chegam, quem sofre são as pessoas que dependem do rio como ganha-pão. É muito difícil, principalmente essa área nossa aqui de São João da Barra, Atafona. E nós aqui, o forte é o Peroá e Treineira, Rede Caída, entendeu? Tem muitos barcos de Rede Caída. Rede Caída até que ainda estão catando uns peixinhos, mas também é muito trabalho, é muita luta. As chuvas voltaram a elevar a umidade em importantes regiões produtoras do Cinturão Citrílica de São Paulo e Triângulo Mineiro. Os pesquisadores do CPEA destacam, contudo, que em muitos municípios as precipitações vieram acompanhadas de ventos fortes e de granizo, resultando, em alguns casos, em desfolhamento das plantas e em derrubada de frutos e de flores. Vale lembrar que esse contexto é observado justamente em um momento de colheita da safra 2025-26 e de desenvolvimento da temporada 2026-27. Além de prejudicar as árvores, essas intempéries podem deixar a planta mais vulnerável a doenças. Os municípios paulistas de Avaré, Pratânia e São Manuel foram atingidos por queda de granizo e há poucas semanas já tinham enfrentado chuvas extremas com ventos fortes. O noroeste do estado de São Paulo também foi atingido pelo clima intenso. Muitos agentes colaboradores do CPEA indicam que a frequência desses eventos climáticos extremos neste ano preocupa. De um modo geral, pesquisas indicam que o acumulado de chuvas ainda é bom e as temperaturas estão mais amenas desde o inverno, contexto que vem colaborando com o desenvolvimento da florada e ajudando para uma safra mais produtiva. A qualidade geral das frutas da safra 2025-26 segue satisfatória na maioria das regiões. Uma forte chuva de granizo atingiu a Serra Catarinense e, claro, preocupa os produtores de frutas. A intensa queda de pedras de gelo durou 40 minutos, cobriu pastagens e lavouras com um tapete branco, olha aí. Telas antigranizo instaladas pelos produtores ficaram cobertas de gelo. O fenômeno atingiu municípios como
Urubici, São Joaquim e Bom Jardim da Serra, provocando apreensão entre os produtores rurais, especialmente os de maçã. E o tempo realmente impacta demais o agronegócio, né? Então vamos conferir a previsão para esta segunda-feira. A segunda-feira será marcada por instabilidades no sul do país. No sudeste, novas pancadas de chuva também atingem áreas de São Paulo e Minas, enquanto em boa parte da região, o tempo segue mais firme. No centro-oeste, as pancadas avançam e se intensificam. Já na região nordeste, algumas instabilidades ainda continuam no Maranhão, Piauí e na Bahia. E no norte, os temporais continuam. No sul, pancadas moderadas a fortes ocorrem desde cedo no Rio Grande do Sul e avançam pelo estado ao longo do dia. E há risco de temporais em algumas áreas. No início da tarde, a chuva avança para o oeste catarinense e também alcança o oeste e metade sul do Paraná, enquanto o nordeste paranaense permanece mais firme. E até a noite, o tempo melhora gradualmente no sul gaúcho. Na região sudeste, pancadas de chuva no oeste e noroeste mineiro nas primeiras horas do dia. À tarde, novas instabilidades também avançam pelo Triângulo e leste mineiro, além do oeste, nordeste e sul de São Paulo, onde há chance de chuvas moderadas a fortes. Já nas demais áreas, o tempo segue mais firme. Na região central do país, as pancadas também ocorrem desde cedo, no leste e oeste de Mato Grosso, além da região central de Goiás. E à tarde, a chuva ganha força na região. Em Mato Grosso do Sul, novas instabilidades avançam pelo estado e provocam pancadas moderadas a fortes. E no sul, há risco de temporais. No nordeste, chuvas mais fracas a moderadas ocorrem no sul, litoral e oeste da Bahia. Já no sul do Maranhão e do Piauí, podem ocorrer de maneira mais forte. E em boa parte do restante da região, o dia segue mais firme. E no norte, o tempo segue instável pela região, e há risco de temporais em algumas áreas. Já em relação às temperaturas para esta segunda, máximas de 25 graus em Porto Alegre, 34 em São Paulo, Goiânia e Campo Grande, 31 em BH e Cuiabá e 30 em Salvador e em Palmas. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais fez a projeção para o balanço de oferta e demanda do complexo da soja em 2026, apresentando números recordes. E quem traz todas as informações para a gente é o Daniel Furlan Amaral, que é diretor de Economia e Assuntos Regulatórios da Abiov. Bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Muito obrigado. É um prazer falar com você e com as pessoas aí que nos assistem. A gente que agradece demais. Daniel, a gente sabe também da potência que é o complexo soja para o nosso país, quando o assunto é produção, exportação, qualidade, produtividade, e a que se deve, né? Então, essa expectativa tão boa para 2026. Se deve, naturalmente, a um aumento de área, mas especialmente a uma recuperação da produtividade média do Brasil, de forma que o país ele aumente, né, a sua produção por unidade de área, né, por hectare, considerando aí uma expectativa de condições climáticas favoráveis, né? Então, tudo isso é muito importante. Claro que a gente sempre está falando de uma área muito expressiva no Brasil, mas a questão da produtividade ela é essencial, especialmente considerando que a expectativa é que todas as regiões tenham uma produção boa, satisfatória, e que isso traga para o país a oferta necessária, tanto para atender o mercado interno, né, a indústria, as exportações e também os estoques de passagem. Pois é, e para a gente ter realmente essa projeção tão positiva, muito se deve a um investimento pesado que acontece tanto da porteira para dentro quanto da porteira para fora. Ou seja, o Brasil tem melhorado seus processos produtivos ao longo dos últimos tempos, não é? Exato, acho que foi bom que você trouxe essa questão da cadeia produtiva, né? De fato, a gente tem visto ao longo dos últimos anos muitos investimentos dentro da porteira, com pacotes tecnológicos cada vez melhores, desenvolvimento de sementes, enfim, tem uma quantidade enorme de ações que estão sendo feitas, e eu tenho certeza aí que os produtores saberiam até falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Trazendo todos esses avanços que foram feitos nos últimos anos.
mas é importante também dizer o que o Brasil tem feito fora da porteira. Nós temos investido em mais fábricas, armazéns, silos, portos. Tudo isso tem proporcionado para que o Brasil ele consiga trabalhar todas essas questões necessárias para a cadeia produtiva evoluir, para que a gente possa melhorar ainda mais os nossos produtos, reduzir os nossos custos. Claro que ainda tem muito a ser feito em termos da infraestrutura de transporte. O Brasil ele ainda tem rodovias que precisam melhorar bastante em termos de qualidade. As nossas ferrovias ainda deixam muito a desejar em termos de acesso, entre outras questões, até mesmo a parte de custos. As nossas hidrovias precisam, né, acelerar o processo de concessões, mas se a gente olha uma perspectiva um pouco maior, um tempo maior, a gente vai ver sim que o Brasil evoluiu. Sobre a exportação, né, tem dados muito relevantes. O que a gente pode destacar? O que nós podemos destacar é que em 2025 as exportações ficam ao redor aí de 109 milhões de toneladas e para 2026 um ligeiro aumento, uma expectativa aí de chegar a 111 milhões de toneladas, né? Quer dizer, é um pequeno aumento, mas em cima de um número já muito grande, né? A gente já está falando de um recorde de 2025 sendo superado então em 2026. Tudo isso por quê? Porque o mundo continua consumindo mais e porque o Brasil ele é reconhecido pela sua qualidade, pela característica excelente da sua soja. Exato, né? A qualidade faz toda a diferença, a gente também produz bastante, obviamente tudo isso se soma, ou seja, somos muito competitivos. Exatamente, somos muito competitivos e o Brasil ele não para, né, de investir, isso é importante também, a parte da pesquisa, o Brasil ele continua contando com o apoio da Embrapa, das universidades federais estaduais, dos centros de pesquisa, do investimento também em treinamento de funcionários, enfim, toda essa parte ela é muito importante, inclusive sobre isso, eu ressalto aqui, né, todo ano, em agosto ou setembro de cada ano, dependendo do calendário, a cadeia produtiva ela promove um evento importantíssimo na Embrapa Soja, lá em Londrina, que serve justamente para falar o que foi feito e o que mais pode ser feito. Então, sempre trazemos questões novas sobre inteligência artificial, melhoria do teor de proteína. Quer dizer, o Brasil ele não para, ele sabe que hoje é um líder, né? O Brasil é líder no mercado internacional, tanto na produção quanto nas exportações, mas isso não faz com que o Brasil ele descanse. Pelo contrário, continuamos investindo e trabalhando para a excelência, né, contínua. Pois é, e a tecnologia, inclusive, também no manejo, né, sobre como combater pragas, plantas daninhas, ou seja, é uma vigilância 24 horas numa agricultura tropical com plantio direto, né, rotação de culturas. Então, tudo isso faz do Brasil realmente um país muito diferenciado e com a soja não é diferente, pelo contrário, é uma grande referência. Em relação ao óleo de soja, Daniel, o que a gente pode dizer de 2025 e 2026? Olha, o óleo de soja ele tem tido um comportamento excepcional. Em 2025, essa produção ela ficou ao redor aí de 11,7 milhões de toneladas. 2026 deve ficar ao redor aí de 12,15 milhões de toneladas, 12 milhões e 150 mil toneladas de produção, né? As exportações continuam sendo uma variável importante para o setor, né? Ainda que o Brasil ele aumente o consumo interno, ele se mantém no mercado internacional, atendendo a setores específicos que valorizam o produto brasileiro. Portanto, as exportações devem se manter na ordem de 1,4 1 milhão e 400 mil toneladas em 2025, 1 milhão e 200 mil toneladas em 2026, né? Mas o destaque mesmo no óleo de soja fica por conta do mercado interno. O Brasil que hoje já conta com o B15 e trabalha para o aumento da mistura para B16, tem, né, na questão dos biocombustíveis uma demanda muito importante. Outros biocombustíveis também estão surgindo no mercado, especialmente o diesel coprocessado, que também utiliza óleos vegetais,
O diesel verde, que muito em breve, de cerca de 2027, 2028, também deve ter o início da produção. O combustível sustentável de aviação, que também deve ter o início da produção em algum momento no Brasil, próximo disso. E o próprio biodiesel marítimo, que em algum momento também deve ocupar um espaço importante para a descarbonização do nosso transporte fluvial, cabotagem e marítimo. Pois é, tudo isso que você citou agora, Daniel, a questão dos biocombustíveis, todo olhar para a sustentabilidade, meio ambiente, é o que tem feito também o produtor investir cada vez mais, a indústria também está muito atenta a isso? De fato, você até citou agora há pouco, né, a questão do manejo, das boas práticas. Eu cito outras questões, né, a própria questão dos biocombustíveis, do controle de pragas. Tudo isso é muito importante. Quer dizer, a gente está falando hoje de um setor que tem uma complexidade, que tem que estar preocupado com diversos assuntos e tem conseguido responder muito bem, né? Então, essa questão dos biocombustíveis, ela é muito importante para nós da Biov, porque ela é um mercado importantíssimo. O Brasil ele tem condições de exercer um papel extremamente relevante no mercado doméstico e internacional, nessa parte da descarbonização de motores pesados, né? E tudo isso está acontecendo. Tendo essa demanda, naturalmente, vem os investimentos, né, a reboque na parte de esmagamento, de usinas e também a demanda também na parte agrícola. Você falou sobre a questão do esmagamento, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque com produção recorde e cada vez mais a gente mirando também exportar, além de atender ao mercado interno, qual é a nossa capacidade? A gente tem capacidade ainda de crescer, de abarcar toda essa expectativa de recorde de produção? Sem dúvida. E posso trazer aqui alguns números, né? A nossa capacidade de esmagamento hoje no Brasil, ela está da ordem de 74 milhões de toneladas, das quais o Brasil deve usar cerca de 60,5 milhões de toneladas em 2026. Quer dizer, tem um espaço ainda muito grande para o setor crescer, produzir mais farelo e mais óleo. Matéria-prima não falta, a gente projeta um estoque final, né, no final de 2026, de 10,5 milhões de toneladas, quer dizer, é um estoque muito relevante, que mostra que o Brasil ele tem capacidade de usar mais essa soja, além do que o Brasil, né, como comentamos, o Brasil ele vai exportar muita soja em grão. Então, a gente tem condição de fazer mais, que é importante sempre lembrar, de acordo com os dados do próprio CPEA, em parceria com a Biov, a partir de números do IBGE, fez um cálculo de que o Brasil ele gera 4 a 4,4 vezes mais PIB e empregos quando processa essa soja e transforma em rações e biocombustíveis quando exporta na forma de soja em grão, né? Quer dizer, temos condições de fazer muito mais. Então, temos a matéria-prima, temos capacidade industrial, o Brasil está crescendo no esmagamento, mas o lado positivo, né, olhando isso com um aspecto positivo, é que a gente ainda pode fazer muito mais. Pois é, e a gente vai, claro, sempre continuar acompanhando. Agora, olhando para o mercado internacional, só para a gente ter um panorama, Daniel, quais são os principais países compradores? Na parte da soja em grão, sem dúvida é a China, estamos falando do maior mercado, o país que desenvolveu um relacionamento muito bom com o Brasil nos últimos anos. Temos também uma parte da soja que é exportada de uma maneira bastante diversificada, tanto para países do Sudeste Asiático quanto da Europa. Mas na parte da soja em grão, a China ela acaba se sobressaindo mesmo. Na parte do farelo de soja, o Brasil também é um grande exportador, o Brasil deve exportar em 2026 cerca de 24,6 milhões de toneladas. Tudo isso é feito com uma diversificação ainda maior que no caso da soja em grão. Temos o mercado europeu, aí composto por 27 países, junto com o Reino Unido também, e o mercado do Sudeste Asiático, que também é bastante diversificado.
Estamos vendo também o crescimento da região ali do Oriente Médio, Norte da África, e tudo indica aí que nos próximos anos a região também deve ter uma participação relevante. Grosso modo, dá para dizer aí que mais ou menos 45% para a Europa, o mesmo tanto para o Sudeste Asiático e o restante aí distribuído nessas regiões. Já para o óleo de soja, o principal mercado mesmo é a Ásia, estamos falando ali de Índia, Bangladesh, países que têm um consumo muito grande de óleo de soja e acabam também se destacando nesse aspecto. Daniel, a gente sabe realmente da importância da China para a soja em grão, mas nós não somos, apesar de sermos um grande player em todo esse complexo da soja, não somos únicos no mundo. Temos concorrência pesada, inclusive por parte dos Estados Unidos, com a própria China. Agora, recentemente, a gente acompanhou uma pressão por parte dos Estados Unidos para que a China voltasse a comprar soja, enfim. Mas os Estados Unidos conseguem atender de fato, como o Brasil, a China, por exemplo? Como que ficaria essa relação, né? Brasil, China, Estados Unidos e China, quando o assunto é o complexo soja? Naturalmente são grandes produtores, estamos falando de um país que até não muitos anos atrás era o maior produtor exportador, quer dizer, o Brasil ele se tornou líder de forma mais ou menos recente, do ponto de vista histórico, né? E é natural que os Estados Unidos trabalhem para recuperar, né, uma parte do mercado que eles tinham lá atrás, né? Acontece que assim, a gente está falando de um mercado hoje também com muito mais competição, né? Além do Brasil, também tem outros países que estão trabalhando pelos mercados internacionais. E o ponto é lembrar também, né, que os Estados Unidos hoje ele tem uma limitação muito grande em termos de expansão diária, né? Então isso é difícil crescer nesse aspecto. O Brasil ele tem condições de crescer mais, o Brasil tem condições de reduzir custos, mas vai ter que também olhar para essa questão da concorrência. Naturalmente, se os Estados Unidos, então, trabalharem com mais intensidade o mercado chinês, outras oportunidades também aparecem para o Brasil e a gente tem que trabalhar isso. Mas mais importante, eu acho que a gente precisa olhar, continuar olhando para o mercado interno, olhar no sentido da nossa competitividade, né? Então, melhorar as nossas rodovias, ferrovias, hidrovias, trabalhar as questões tributárias que não podem ser um empecilho, né, uma dificuldade de exportação, continuar desenvolvendo pesquisa, tudo isso é necessário. Foi isso que colocou o Brasil na liderança e é isso que a gente tem que continuar fazendo, trabalhar a nossa competitividade. Daniel, foi muito importante te ouvir, você trouxe um panorama realmente muito amplo para a gente, um bom dia para você, estamos sempre de portas abertas para você e para a Biov. Nós que agradecemos, muito obrigado e um abraço. Um abraço. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa combinado. Até lá.